Fala pessoal, estamos começando mais um podcast da WePlan, WePlancast. Eu me chamo Johnny Benetti, sou produtor e também host desse podcast. Aqui comigo hoje então para gravar mais esse episódio, Diego. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Diego, eu sou diretor de operações aqui da WePlan e estamos aí para gravar mais um episódio, contar um pouquinho aí da nossa história. Maravilha, vamos entrevistar o Diego hoje, né, Caroline? Isso aí. É a primeira vez no episódio e quem tá também por trás aí de todo o conteúdo da WePlan Educação, Caroline, se apresenta. Isso aí. Boa tarde, pessoal. Me chamo Caroline, sou Head de Educação da WePlan Educação, esse braço educacional da startup WePlan. Maravilha. E para você que está nos ouvindo aí apenas em áudio, lembre-se também que temos um canal no YouTube, então dá um pulinho lá, youtube.com/WePlanMob. E se você está ouvindo esse episódio a primeira vez, eu dou uma sugestão. Eu sempre faço isso no YouTube, sabe? Eu chego num conteúdo dando like, por padrão. Gostando ou não gostando, antes de começar a assistir eu dou like. Eu sei que eu esqueço, sabe, de dar o like. Aí se no meio do caminho eu vejo que eu não gostei, é muito chato, daí eu dou o dislike e daí saio fora, sabe? Mas eu tenho essa prática porque, cara, ajuda muito o produtor de conteúdo, avisa o YouTube que o conteúdo é relevante e leva para mais pessoas. Isso aí. Então a gente dá essa dica, cara. Se você tá ouvindo no YouTube, dá o like agora e das próximas vezes já chega dando like. Eu acho que o YouTube devia trocar o botãozinho do play por um like. Daí quando o cara dá o like, já toca o vídeo. Porque, Isso aí. Se você foi atraído pela chamada e tá assistindo o conteúdo, é porque de alguma forma isso é relevante. Conversou com você, né? E aí depois você vai descobrir lá dentro. Beleza, daí usa o dislike quando você precisar. Beleza, galera? E também nos segue nas redes sociais aí, @WePlanMob, em todas as redes sociais. E também o canal da WePlan Educação, @WePlan Educação, também em todos os canais. Beleza? Então hoje vamos falar então sobre a trajetória do Diego, que é o chefe de operações aqui da WePlan. Como é que foi esse caminho todo, Diego? Como foi desde lá do começo? Eu tô bem curioso assim para entender em que momento que o Diego entrou na história da WePlan, sabe? Em que momento que isso aconteceu. A gente já conversou sobre isso no passado, eu sou meio suspeito para falar, mas pelo que eu sei, o Diego comprou uma ideia, né? E essa ideia ela veio primeiramente, eu acredito que lá do Renan, e aí ele trocou uma ideia contigo. Então fala um pouco mais como é que foi todo esse começo, pra galera conhecer um pouco mais o que move o Diego nos dias de hoje e tocar esse negócio como chefe de operações. Muito bem. Então, só para o pessoal entender um pouquinho mais como foi a nossa história até esse momento, e tem muito ainda para construir pela frente, mas vamos dar uma olhadinha no passado. Eu e o Renan trabalhávamos juntos numa loja local aqui da cidade. Era uma franquia da Finger Móveis Planejados. Ele atuava como gerente comercial da loja e eu como vendedor projetista. Então eu tinha aquela função mão na massa, fazer o projeto, fazia a conferência também. E o Renan tinha aquela característica comercial mesmo, entrava para fechar negócio. E a gente trabalhou junto por 6 anos lá na Finger e a gente foi ficando próximo um do outro, né? Além de bons colegas de trabalho, se tornamos amigos. E é legal quando a gente faz, né, amigos nos negócios e não negócios com amigos. A gente formava uma boa dupla, né, na parte de fechamento de negócios. Montava a estratégia antes, vamos atender um cliente hoje, como é que a gente vai fazer? Então eu entrava explicando toda a parte técnica e ele entrava com a parte emocional, digamos assim, para fazer o cliente assinar o contrato, né? E aquilo foi passando anos junto ali, até que chegou um momento que a gente olhou um pro outro assim, e eu acho que foi não foi de um ou de outro que surgiu essa ideia, mas eu acho que foi meio que ao mesmo tempo, assim, a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, mas a gente já é capaz de tocar um próprio negócio. Vamos montar o nosso próprio negócio? Vamos começar a planejar aqui, vamos ver como é que funciona, vamos buscar informações, vamos pesquisar um pouquinho mais e vamos estruturar isso. Então, posso dizer que foi um start assim mútuo, tanto da minha parte quanto da parte dele. Agora que eu lembrei, é legal até explicar pra galera que assim, é muito comum nas empresas, a hora que você não tá dentro da empresa, você tá falando de trabalho igual. Sim. E geralmente o que mais fala alto são os problemas, são os perrengues, assim.
cara, isso, olha de novo, nós estamos errando aqui, olha de novo aconteceu isso. Então fica muito evidente as ineficiências e os problemas que a empresa tem. Sim. E eu lembro muito que o Diego comentou uma vez que a gente saía para fazer alguma coisa fora do trabalho e acabava falando do trabalho, porque tinha muito problema, Sim. tinha coisas que nós já estávamos cansados de fazer daquele mesmo jeito sempre. E daí a gente resolveu transformar a nossa indignação em ação, né, Diego? Então, Isso. Cara, e foi uma escola, porque naquele momento a gente se achava muito capacitado para abrir um negócio. Só que a gente conhecia de negócio da porta para fora, a gente atendia o cliente, consumidor final, a gente não tinha o background do negócio, não sabia como fazer rodar uma empresa. E então, naquele momento, eu e o Renan começamos a buscar informações, começar a estudar como é que funcionava uma franquia, o que a gente precisava investir em tempo, dinheiro, estrutura, pessoas. Cara, e aí foi que caiu a ficha, né? Nós ia dar um tiro no pé se a gente abrisse uma loja tradicional. Por quê? É muito caro. Quem é dono de loja e tá ouvindo nós aí vai concordar. O custo para manter um ponto físico é muito alto. É showroom, é funcionário, é aluguel. Você tem que estar muito bem posicionado numa região central, onde os aluguéis são mais caros. A mão de obra também é uma mão de obra cara. E aí tu tem lá uma folha salarial alta. No final das contas, a tua conta fixa mensal, ela é muito alta. E a gente colocou na balança ali o risco para investir, abrir uma loja versus o retorno, né? A gente viu que, cara, o risco é muito maior. Por isso que a gente sabe de N histórias aqui na nossa cidade, na região, né? Enfim, no país, de pessoas que abriram lojas de móveis planejados e em menos ali de 1 ano, 2, não é fecharam, quebraram, né? E saíram do mercado com dívida, deixando muita gente para trás. E a gente não queria fazer isso. Quando você segue modelos tradicionais, assim como, por exemplo, esse de ter um showroom, é complicado você planejar uma empresa que vai escalar baseado num modelo físico. Ele tem um lastro todo, né? De todo o mobiliário, todo o investimento, todo o valor por trás. E daí conta um pouco mais como é que foi essa virada de chave de vocês entenderem que o valor não estava ali necessariamente no showroom. Uhum. E outra, vocês já tinham uma visão um pouco diferenciada no mercado para pensar em negócios inovadores e de escala? Vocês já estavam assim estudando sobre isso? Ou isso apareceu durante o caminho de montar o WePlan, durante a construção da WePlan? Como é que foi? Muito bem. Então, tanto eu quanto o Renan, nós temos uma história muito grande dentro de móveis planejados, né? Antes de trabalhar na loja, eu trabalhei em outras empresas, eu já contei essa história aqui, eu trabalhei também em chão de fábrica, ajudei na parte de produção. Mas tudo no setor moveleiro. Sempre no setor moveleiro. Então, isso deu uma bagagem grande para entender como é que funciona a cadeia como um todo, né? E isso também nos acendeu uma lampadazinha, né? Aquela lampadazinha da ideia, eureka. Porque aquele momento que a gente decidiu abrir a empresa, abrir uma loja, e a gente estudou um pouquinho e viu que uma loja seria inviável, e isso nós estamos falando ainda antes pandemia, né? Nós falamos, essa data era mais ou menos lá para 2017, quando eu e o Renan começamos a fazer isso. E, cara, se a gente já estava prevendo que era muito custoso ter um negócio antes de uma pandemia, e depois veio a pandemia que prejudicou um monte o comércio tradicional, porta aberta, né, o comércio físico. Só que assim, a gente não tinha bolinha de cristal, não tinha como saber que ia acontecer isso. Mas a gente olhou para trás e viu que a indústria todo ano investia em tecnologia, maquinários. Então a máquina que tem dentro da fábrica, quem vai fazer a matéria-prima investe na qualificação, na melhora do produto, os acabamentos que a indústria produz, sempre estão melhorando, ano após ano. O software que a gente utilizava, que ainda utiliza até hoje, que é o Promob. Quem conheceu o Promob lá há 10, 12 anos atrás e conhece hoje, sabe a diferença enorme que tem dentro do programa. Então a gente tinha indústria evoluindo, software evoluindo, vários programas de gestão da loja, tudo isso vinha evoluindo.
mas o ponto comercial, a forma como o cliente tinha acesso a móveis planejados era a mesma de 30, 40, sei lá, 50 anos atrás. Não mudava. Era aquela tradicional loja que tinha que ter o showroom montado com uma cozinha, com uma sala, um dormitório, um escritório. E toda vez que entrava um cliente pela loja, a gente, entre aspas, pegava o cliente pela mão e ia lá, ambiente por ambiente, explicando para ele, olha, aqui é a porta, abre assim, fecha assim. E isso a gente começou a perceber que a gente perdia negócios, né? Na época a gente perdia negócios às vezes, por mais que tinha toda a estrutura de showroom, por mais que tinha uma marca super forte e consolidada por trás, ainda assim o cliente vinha lá, olhava nosso produto e falava, então tá, obrigado. Ia lá e fechava com o marceneiro que tinha uma empresa informal, muitas vezes, nem empresa aberta não tinha, com um monte de chapa escorada na parede e não tinha showroom nenhum para mostrar. E aquilo foi incomodando a gente. Mas como assim, né? A gente tá aqui dentro do negócio, a gente sabe o valor que tem isso. Pois é, só que lá do outro lado o cliente não estava enxergando esse valor. E isso foi uma das coisas que nos motivou. Nós precisamos inovar nesse ponto, nesse meio. O meio comercial, o meio como o cliente tem acesso. Se a gente percebia que estava acontecendo uma demanda muito grande de clientes que não se importavam se tinha showroom ou não, a gente falou assim, então vamos tirar esse custo de ter o ponto físico, vamos tirar do negócio. E foi aí que a gente começou a desenvolver cada vez mais a ideia, desenvolver o projeto. Bateu num teto, que era o quê? A nossa falta de conhecimento em negócios. Foi aí então que a gente conheceu a fundo aqui o pessoal da Zuc Consultoria e o pessoal da Nós Investimentos. A gente apresentou a nossa ideia para eles e ali, a partir desse momento, a gente montou uma sociedade. Essa sociedade entrou com todo o know-how que eles tinham em negócio, em empresas. Eles já faziam isso naturalmente. E para mim e para o Renan era um bicho de 7 cabeças, né? Porque eu atendia consumidor final, eu fazia projeto e vendia. O Renan vinha e fechava negócio. Agora, fazer a empresa girar, você entender o que é, como é que se precifica da forma correta, você entender como é que funciona um fluxo de caixa. Tudo que é uma empresa de verdade, a gente sabia só por cima. Era só a pontinha do iceberg. Tudo que tinha por baixo a gente não sabia. E essa fusão que a gente fez, então, com essas duas empresas, nos ajudou a construir o modelo de negócio. Eu queria perguntar em que momento de WePlan vocês estavam quando houve a pandemia, né? Uhum. E como que o mercado respondeu às necessidades ali e como que vocês se visualizaram, tipo assim, porque a gente sabe que as pessoas começaram a voltar os olhos muito mais para dentro das suas casas. Uhum. Eu sempre falo assim, a pandemia foi uma catástrofe, né, mundial, mas ela abriu os olhos para novas tecnologias, novas mídias, novos meios, e ela multiplicou resultados para alguns setores. Assim como ela extinguiu alguns setores, assim, matou mercados, matou negócios, ela também multiplicou negócios que conseguiram se alavancar, inclusive, na crise. Como é que foi para a WePlan nesse momento e como que ela respondeu à crise, né? Como que vocês tocaram isso? Então, antes da pandemia não existia o WePlan, não existia, tinha só uma ideia. Nós ainda estávamos em fase de pesquisa de mercado, inclusive o nome WePlan não existia, a gente chamava de Plano A, era o nosso plano, não tinha plano B, era o nosso plano A, o plano principal. Então a gente, naquela época, eu e o Renan continuávamos trabalhando na empresa, fazendo projeto, fazendo venda, e como a gente fez essa fusão com essas empresas de inteligência de mercado, eles foram tocando essa parte de pesquisa, de entrevistar pessoas, de ver se o que a gente falava fazia sentido ou era só uma dor local aqui. Então, 2018, 2019, essas empresas fizeram essa pesquisa de mercado. Quando a gente conseguiu alinhar o modelo de negócio para daí então dar start, foi finalzinho de 2019. A gente não tinha ainda a notícia, não tinha nenhuma informação de pandemia. Tinha, como
como diz o doutor lá, o doutor Drauzio, é uma gripezinha, né? Já tinha essa informação do outro lado do mundo, mas ia ser algo pequeno. Então, eu confesso que ninguém parava para dar bola para isso. Chegou o final do ano, 2019, a gente conseguiu fechar acordo com uma indústria, porque não tinha como nós iniciar a operação se não tinha alguém para produzir para nós. Porque o nosso objetivo era melhorar essa ponte comercial e não produzir. Nunca foi nosso objetivo fazer a produção dos móveis. Então a gente conseguiu uma empresa que gostou da nossa ideia. São pessoas também com uma mente mais inovadora, querendo fazer diferente. E aí, beleza. Então agora é o momento que a gente pode se desligar da empresa. Eu e o Renan falamos, né? Agora nós podemos encerrar o nosso ciclo, onde a gente estava lá trabalhando como funcionário, para abrir o nosso negócio. Beleza. A gente fez aquela tradicional conversa com os proprietários, explicamos que a gente estava indo atrás de um sonho para abrir o nosso negócio. Eles deram boa sorte para nós, né? Porque hoje no Brasil, quem quer empreender, cara, é muito guerreiro. Yeah. E aí teve esse empurrãozinho, falando assim, beleza, boa sorte para vocês. E o que aconteceu? A gente tinha alguns clientes ainda para atender, então o nosso ciclo de trabalho dentro da loja foi mais ou menos até março de 2020. Eu lembro. Então, no dia 19 de março, eu me lembro que naquela tarde eu estava trabalhando na loja e começou a surgir notícias que o governo de Santa Catarina estava decretando lockdown. E que eu acho que a partir do dia seguinte ou do outro dia, tudo teria que ficar fechado. No início até parecia, mas será que é verdade isso? Cara, nunca ouvimos falar do tal do lockdown. E sim, a partir tinha um decreto que tudo teria que ser fechado. Ficamos meio assim, sem saber para onde ia, mas veio o lockdown. Os primeiros dias em casa, então a gente tinha acabado de sair de uma empresa onde a gente tinha uma estabilidade, né? Tava lá empregado com o seu salário garantido e tudo mais. E a gente saiu dali para montar o nosso negócio. Então, no dia seguinte disso, tudo que a gente tinha planejado, deu um baque, porque e agora? Será que vai dar certo? Nós estamos montando aqui um negócio. E a primeira semana foi bem triste, assim, a gente não sabia... na verdade, teve um ciclo, onde a primeira semana, todo mundo dizia assim, não, semana que vem volta ao normal. Aí entrou a segunda semana, e a segunda semana não voltou ao normal. Aí veio a terceira semana, e aí começou a bater o desespero, né? E nessas 2-3 semanas que a gente ficou em casa, a gente continuou fazendo alinhamentos, tinha muita burocracia que a gente precisava fazer, então cada um ficou lá na sua casa naquele momento e aí a gente tocava por reuniões, né, por videoconferência. Até que um dia, numa videoconferência, a gente falou, mas por que a gente tá abatido? Um olhou pro outro e falou assim, mas por quê? A gente tá aqui com medo dessa pandemia e tudo mais, mas a gente criou um negócio que é digital. A gente não precisa do ponto físico, afinal de contas. Vamos fazer contato aí com pessoas, vamos começar a ligar para um, para outro e vamos fazer o que a gente planejou fazer. E é verdade, vamos fazer isso. Vocês se anteciparam, né? Então... Vocês estavam meio que presos ali, aquele negócio do os clientes não vão mais bater na porta e tal. E a gente fica, né? Porque imagina foram quantos anos, Diego, de trabalhar no chão de loja ali? Cara, no último emprego que eu trabalhei, o Renan trabalhou comigo, foram 6 anos, né? Então 6 anos indo pra todo loja. Todo dia abrindo a porta, esperando o cliente chegar, apertando a mão. Então é uma você rotina. Fica preso nisso, né? Claro. Exatamente. E é difícil, não existe um botãozinho na cabeça que você desliga uma chave e liga outra. Isso é impossível. E tem mais uma coisa, né? Nem sempre os clientes que chegam na porta da loja serão os mesmos clientes que vão comprar do modelo que vocês estavam propondo. Talvez vocês iam ter que se articular de uma forma diferente para atingir novos clientes, né? Exato. Tanto que isso, né, a gente foi, durante esse período anterior, a gente foi estudando, foi entendendo como é que funcionava uma startup, um modelo de negócio que é disruptivo. A gente entendia que os primeiros são os early adapters, né? Os primeiros consumidores do teu produto são os early adapters. São pessoas que estão mais suscetíveis a experimentar coisas novas. E são poucas as pessoas, é a minoria da população que está disposta a confiar, botar o dinheiro dela numa empresa que está começando agora e dizendo que vai fazer diferente.
Como assim? É baseado em promessa. A maioria das pessoas, não, eu quero a segurança, eu quero a empresa que já tá ali. É bom tu falar isso, Diego, porque assim, isso me fez uma reflexão que é a seguinte, tá? Olhando para a câmera agora, vou falar com o próximo credenciado da WePlan. Não, mas é uma coisa assim, ó, que eu sempre tento ver com outros olhos as coisas e eu faço a pergunta assim, ó, você que é credenciado ou pretende se credenciar ao WePlan, se faça essa pergunta, será que o teu cliente realmente vê valor naquela vitrine maravilhosa, com os móveis lá, com a tua linha de móveis, que muitas vezes até está defasada porque você também não conseguiu renovar, não conseguiu repor, né? Não teve até financeiro para isso. Será que ele realmente está interessado nisso? Ou será que ele está interessado em cases de sucesso, em negócios que realmente funcionaram, que deram certo, na indicação, no amigo dele, no colega, no parceiro, no colega de trabalho que diz, olha, os móveis aqui, como deu certo, como funcionou. Então, tenta trocar o showroom pela indicação, por exemplo, né? Eu acho, como cliente, é muito mais válido para mim, ao invés de você dizer assim para mim, olha, essa mesa é maravilhosa, olha como... Beleza, é legal ter ela ao vivo aqui para enxergar, mas... se só tem reclamações sobre ela, não vale, sabe? Então, eu acho que mais vale a pena eu ter a indicação de um cliente satisfeito, e aí, nesse caso, é indicação, né? Então, quem tem um case de sucesso aí tem muito mais valor do que a vitrine de uma loja, na minha visão, para esse novo mercado que está mais preocupado ali com realmente solucionar problemas, né? Eu digo que é a proposta da WePlan. Isso aí. E não entregar móveis por si só, né? Não entregar só um produto. Tem muito mais além disso. A gente, durante esse tempo de pesquisa, a gente, como eu falei, foi estudado muito o mercado e até existem algumas formas de você entender, né? Existe um mercado onde está todo mundo fazendo a mesma coisa e existe, que se chama ali, todo mundo chama de oceano vermelho, né? Onde está todo mundo brigando pela mesma coisa, e do lado existe empresas que criam os seus próprios mercados, onde se chama o Oceano Azul. Então você pode até ter um produto, um serviço semelhante ao que tem lá no Oceano Vermelho, mas você busca um público diferente, você busca um público que não quer mais fazer o do mesmo, né? Então existe espaço para todo mundo, existe espaço para quem quer montar a própria marcenaria e fazer o tradicional. Existe, mas você tem que ter uma consciência que você vai brigar com 1 milhão de pessoas na cidade que faz a mesma coisa. Quando você começa a entender de negócios e você dá aquele passinho para trás para fazer assim, para analisar o teu negócio e ver assim, eu vou vender móveis planejados, beleza, mas eu preciso fazer diferente, eu preciso entregar a mais e eu vou correr por fora dessa pista aqui, onde tá todo mundo, né, imagine uma avenida lá, todo mundo trancando o trânsito, congestionamento, todo mundo indo pro mesmo lado. E aí tu pega uma rota alternativa, tu pega uma rota que ninguém tá olhando. Foi ali que a gente quis se posicionar, porque o móvel planejado, ele tem um custo alto, eles são valores altos envolvidos, então a gente não tá falando de um iFood, onde tem um alimento que tu vai pedir, que é um valor relativamente baixo, entendeu? Se deu problema na entrega da pizza, pro restaurante ressarcir o cliente, não é problema. Agora, quando você fala de um contrato de 150 mil reais, 200 mil reais, daí pra cima, cara, não é bem assim. Como é que você vai... o cliente comprou de você vai... não gostou, vai devolver 150 mil? Tu quebra a tua empresa. Então, a gente entendia os riscos que existiam aqui, por isso que a gente desenhou processos. Para cada etapa tem um processo. A gente transformou todo o processo em metodologia. Então, nós temos o método da WePlan. Todo dia esse método é de certa forma revisado, de certa forma é melhorado. A gente vai coletando informações, né, Carol? A gente tem o NPS, por exemplo, do cliente. O cliente avalia nós em todas as etapas. Etapa de projeto, etapa de gestão da WePlan, etapa de montagem, de entrega. E esse foi um dos indicadores que mais fez a WePlan evoluir nesses anos. Os primeiros NPS que a gente coletou puxou a régua para baixo, né? Existe uma métrica para calcular o NPS, né? É uma nota que vai de 0 a 10, sendo que 9 e 10 o cliente ele é promotor, então ele vai falar bem da tua empresa, 7 e 8 ele é neutro,
então tanto faz quanto tanto fez. E de 6 para baixo ele é detrator, é um cliente que vai falar mal do teu negócio. Então, se tu tem mais cliente falando mal do teu negócio do que cliente falando bem, porque os neutros eles não contam nessa conta total. Isso joga o teu índice lá para baixo. E isso fez a gente entender, estamos errando nesse ponto, precisamos melhorar. Estamos errando naquele ponto, precisamos melhorar. E o início aqui era só eu e o Renan. Então, tu imagina que hoje um processo que a gente tá aqui em 9 pessoas, né, Carol? Hoje estamos em 9 para tocar o WePlan. No início era só eu e o Renan. Então, no início aqui da WePlan, logo que a gente começou a fechar os primeiros negócios de imóveis planejados, era eu e o Renan que fazíamos as medidas, o projeto, a venda, a conferência para a fábrica. Aí a fábrica ficava pronta a mercadoria, eu tinha que fazer o contato com a transportadora para coletar, fazia o agendamento de entrega. Chegava no dia da entrega, chegava lá o motorista do caminhão, às vezes sozinho. Precisava de ajuda, porque senão ia demorar demais. Aí era eu e o Renan botando chapa em cima da cabeça e bota para funcionar esse negócio. Por quê? Porque nós precisávamos validar. A gente, até aquele momento, até o 19 de março de 2020, nós continuávamos com um projeto só no papel. E nós precisávamos validar aquilo. E essa validação, né, o MVP, ele tem que ser rápido, ou o mais rápido possível. E foi ali que a gente, cara, se desdobrava em 5 cada um. É normal, né? Beleza, todo esse tempo, então nós estamos falando aí já de 2 anos, né? Quase 3. 3 Quase anos. 3, mais uns dias fecha 3 anos. Já deu para validar muita coisa, já deu para mudar muito processo, muita coisa que vocês acreditavam lá no começo, né, morreu pelo caminho, outras coisas novas surgiram. Você pode dizer qual é o movimento da WePlan nesse começo de ano e para que lado ela está indo a partir de agora? Você pode falar para nós? Muito bem. Então, como eu falei aqui de processo de validação, né, lá do início, que a gente validou o momento 1, né, vender o produto, entregar e assim por diante, para tudo existe MVP. Então, a gente testou no início um modelo de expansão que não deu muito certo. A gente não estava com as pessoas certas, a gente não tinha aquele cliente ideal, não tinha o ICP ideal, ou pelo menos a gente imaginava uma pessoa, fomos pro front e deu errado. Então a gente passou por um processo de melhoria. Hoje o nosso objetivo para esse ano de 2023 é 52 credenciados ativos, né? Nossos partner offices. Então a gente quer chegar a esse número de 52 no Brasil. Hoje a gente tem profissionais, a maioria deles são aqui em Chapecó. Nós temos alguns parceiros em Florianópolis, Jaraguá do Sul, que é o litoral aqui de Santa Catarina, e nós temos uma parceira também em São Paulo. Então, nosso objetivo esse ano é expandir para essas principais regiões, aqui o nosso litoral catarinense, a região de São Paulo também, Curitiba. É para essa região que a gente está mirando a expansão, tá? A gente pretende faturar aí até o final do ano 16 milhões, esse é o nosso alvo. Isso como negócios em geral, tá? Isso é o negócio que o credenciado gera na ponta, mais o que a gente gera aqui também, né? Nós temos um histórico aí que a gente vem crescendo muito, assim, ano após ano, porque cada ano a gente acerta os parafusinhos da máquina e deixa ela mais rápida. Entra no ano seguinte, acerta mais um pouquinho e deixa ela mais rápida e mais eficiente. Então esse ano o objetivo é bem audacioso, é realmente colocar a WePlan mais presente no Brasil, né? Criar essa força de marca, coisa que a gente não conseguiu fazer no ano passado e no outro ano. Por que não conseguiu? Porque tudo precisa de um tempo de maturação. A gente precisou melhorar os nossos processos para poder se preparar para atender o cliente distante. Durante esses quase 3 anos agora que a gente fez algumas entregas distantes e deram problema. A gente já fez até um episódio falando sobre isso. Deu problema, e agora? Cara, vamos lá, vamos resolver. Eu e o Renan precisamos ir a Porto Alegre resolver uma montagem. Fomos para lá. Nós precisamos ir para São Paulo resolver um problema. Fomos para lá. Então, a gente estava num momento de entender como fazer essa máquina funcionar à distância, porque aqui perto é uma coisa. Agora, controlar a máquina à distância é outra situação. E durante esse tempo, então, a gente conseguiu ir melhorando o nosso método.
hoje a gente tem a segurança para poder expandir. Então, coisa que a gente não poderia ter feito ano passado, esse ano a gente já está seguro para fazer isso. E isso é um grande diferencial da WePlan, né? Essa entrega. Então, o Renan e o Diego se deslocaram até São Paulo para resolver realmente o problema. Isso é raro hoje. É o básico, mas é raro de se encontrar. Então, um dos pilares também fortes dentro da WePlan é isso. Você resolver os problemas e não achar culpados, né? Eu lembro de uma frase que eu acho ao mesmo tempo engraçada e ao mesmo tempo corajosa e poderia virar uma frase de parede de vocês aí. Eu lembro que... Não lembro em qual evento ou se foi até num podcast... Vocês têm aquela famosa frase: a gente não vai deixar uma só chapa pra trás. É uma prateleira. Uma chapa, fala assim, tipo, fala da chapa, né? Tipo, não vamos esquecer de nenhum pedaço do móvel do cliente, não vamos deixar nenhum cliente desamparado. E é difícil, né? Empresas que têm esse compromisso, né? Muitas vezes o gestor, ele se aliena dos problemas porque ele sabe que é uma encrenca bem complicada e que o processo dele todo tá falho e tal. E ele sabe mesmo no fundo que a solução do problema dele tá no processo e na maneira como ele lida e tal. Então é bem corajoso da parte de vocês ir resolver os problemas. Mas, Diego, eu queria fazer uma provocação aí pra gente finalizar esse assunto. Olhando o movimento que está acontecendo de moradia e negócios e tudo mais, ao mesmo tempo em que a gente tem um movimento de acumule mesmo menos coisas e viva mais, tenha mais experiências, as pessoas estão meio que se desprendendo do material, a gente tem um outro movimento que está transformando moradias em tipo condomínios ou negócios inovadores, tipo moradias compartilhadas, ambientes de trabalho compartilhados. Esses dois movimentos, essas duas forças, elas quase que, na minha visão, elas quase que se anulam assim, pela questão da demanda. Mas você poderia dizer sobre o mercado de imóveis, o que vocês visualizam para frente? Obviamente que a tendência é só aumentar porque a população só aumenta, né? Mas a visão de vocês e como que vocês vão estar inseridos dentro desses contextos no futuro, assim, qual que é a visão? Olha, Johnny, não é de hoje, né? O Brasil tem um sério problema um déficit de moradias, né? Existem muito mais pessoas do que casa, então sempre vai existir demanda, sempre. Indiferente se mudar um pouquinho o público, por exemplo, a gente tá vendo esse forte movimento, como tu falou, de construções compartilhadas, né? O exemplo do Buick, por exemplo. Nós hoje estamos fornecendo móveis lá para essa startup, onde tem imagina um prédio onde tem um monte de apartamentos lá dentro, tem um espaço de coworking, tem um espaço médico, espaço de consultórios, né? Onde a pessoa vai poder, um médico pode ir trabalhar e morar lá dentro se ele quiser. Enfim, é um espaço compartilhado. Então, talvez agora eu não vou vender para o médico, mas eu vou vender para a empresa, né? Para quem está montando esse negócio. Não quer dizer que vai ser tudo assim. Eu acho que é impossível. Nós temos um país que é muito grande e muito diversificado, né? Então, eu acho que, cara, tem que ter um olho no futuro sempre e um no presente. Eu acho que o segredo é esse, né? Sempre olhando para frente, vendo as tendências, o que pode vir a acontecer no futuro, para você criar ações hoje para colher lá no futuro, certo? Mas não deixar o presente de lado, porque ainda assim o cliente tradicional é o cliente que nos sustenta, digamos assim, é o cliente que traz negócios para dentro da WePlan. Então, o mercado de imóveis planejados no Brasil ele tem muito a crescer ainda. Um exemplo também, hoje nós temos indústrias aqui no Brasil que exportam para fora, né? Estados Unidos e assim por diante. E, cara, a gente tem o nosso amigo lá, o Guilherme, inclusive a gente gravou um podcast com ele, né? Móveis planejados nos Estados Unidos. E a indústria que produz para eles é brasileira. Então eles compram o móvel planejado, sai aqui do Brasil, né? Aqui do Rio Grande do Sul e vai lá para os Estados Unidos. Por quê? Porque o Brasil ele é bom nisso. Isso dá para falar de boca cheia, como diz o ditado. O Brasil é bom em produzir móveis. O acabamento que a gente tem aqui, os acessórios, a forma construtiva do móvel, ela é boa, ela é muito melhor do que produtos que tem lá. Lá talvez ele cita, né, de alguns modelos, materiais que eles trabalham. Isso. Que são muito mais padronizados. Hoje a gente tem uma indústria que é uma indústria em série, mas que produz o personalizado. E lá eles não têm, né?
Fica a dica escutar Nós gravamos 2 episódios, mas ele falou mais do mercado no segundo episódio, né? Eu acho que foi. Que a gente fala sobre imóveis planejados nos Estados Unidos. A gente fez tipo um review aí do primeiro episódio, então fica a dica pra galera. E, Diego, uma última mensagem para quem é da área ou pretende empreender na área. Tu tem alguma mensagem como chefe de operações da WePlan aí? Qual que é a tua visão aí depois de 3 anos? O que te encoraja a dizer alguma coisa para esse mercado? Acho que tu tem capacidade e tem como que diz, a carteirada, né, para poder falar sobre esse mercado. Experiência, exatamente. Tem autoridade, lembrei da autoridade para poder dar alguma dica ou inspirar ou encorajar alguém. Então, olha, Johnny, eu acho que uma frase que eu poderia deixar aqui para as pessoas pensar é o seguinte: eu acho que para mim o vencedor é um fracassado que não desistiu. Em algum momento você errou, em algum momento você falhou, mas você tem que aprender onde você erra. Você não pode desistir. Eu acho que o grande segredo é esse, porque puta merda, quando você olha de fora, qualquer organização, quando ela tá tendo algum tipo de sucesso, você pensa, pô, os caras lá são foda, deram acertaram a mão e tal. Só que você não sabe pra trás as mãos erradas que exato, tiveram. tu não sabe todas as bad que tiveram lá atrás, né? Então, acho que a dica que eu posso dar pra quem tá nos ouvindo, se tá com a ideia de abrir o seu próprio negócio e tal, cara, não desiste. Vai, tenta, cai, levanta. Se precisar dar um tempo pra tua cabeça, dá um tempo, mas não para. E se você quer abrir teu próprio negócio nesse ramo, escreve nos comentários ali, que o Diego vai responder você. É isso aí. E vocês vão trocar uma ideia que a WePlan pode te ajudar, seja como credenciado, também seja como uma conversa aí de cavalheiros, né? Seja conversa com alguém, você pode ajudar a empreender, beleza? E é isso, galera. Acho que para falar teria muito mais assunto, né, Diego? Muito mais história aí da tua trajetória, mas a gente conseguiu falar o básico, assim, a gente conseguiu cobrir bem. E aí, só lembrar a galera de nós seguir nas redes sociais. A Caroline podia falar, então, pra galera explicar esse nosso QR Code que tá aqui na tela em algum lugar, para que serve. Quando a pessoa clicar lá, ela vai cair aonde e com quem ela fala. Isso, o nosso QR Code que está aparecendo aqui na tela, ele vai te levar direto para uma página específica para credenciados e para mais informações, para você entender como funciona o modelinho da WePlan, né? Ser parceiro da WePlan, lá tem todas as explicações, o software que a gente utiliza também, caso você já tenha conhecimento no Promob, que é o software utilizado, e lá você vai ter um formulário. Nesse formulário você vai se cadastrar e a gente vai estar entrando em contato contigo o mais rápido possível, pra gente conversar e ver se você se adequa ao nosso modelo e a gente trocar uma ideia também. Maravilha. Então é isso aí, galera. Até a próxima. Obrigado. Valeu, até mais. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.